Pelo segundo mês seguido, a inflação subiu no país. Segundo dados apresentados pelo IBGE nesta sexta-feira, o aumento nos custos com alimentos e energia foram os principais responsáveis pela alta de 0,56%. No ano, a inflação medida pelo IPCA acumula alta de 3,88% e nos últimos 12 meses de 4,76%. O resultado estoura a meta de inflação perseguida pelo Banco Central, que é de 3%, com tolerância de 4,5%. E aí, Caute, depois da divulgação do IPCA, o Ibovespa, a Bolsa de Valores aqui de São Paulo, caiu aproximadamente aí 2%, o dólar subiu 1,68%, cotado então a R$ 5,78. Pois é isso aqui é simplesmente o efeito de um estímulo fiscal, ou seja, dinheiro público injetado de forma maciça na economia que acaba dando nesse resultado, inflação fora de controle. E o Banco Central, no ano que vem, vai ter que escrever uma cartinha explicando por que foi além da meta de inflação. Vai ser um papel do próximo presidente do Banco Central, né, o Gabriel Galípolo, que vai ter que explicar o porquê o Banco Central não conseguiu manter os juros dentro da meta. A meta é de 3% com 1,5% de tolerância, ou seja, até 4,5% para cima ou até 1,5% para baixo, né, 1,5% de alta. Vai ser cerca de 4,80% mais ou menos. Então, 0,30% a mais do teto da meta, ou seja, além daquilo que é permitido. O Banco Central vai ter que explicar o porquê e vai ter que tomar medidas. E essas medidas são muito simples. Vai subir juros. O seu carnezinho, quando você compra a máquina de lavar louça, quando você compra a frigideira, vai ficar mais caro por causa dessa política desastrosa do governo Lula de tentar entuchar um crescimento com dinheiro público, com containers de dinheiro público na economia. É isso, o resultado é muito simples. A inflação que não para de subir. Então vai ter inflação de alimentos, vai ter inflação de energia, que são aquelas que atingem mais as camadas mais pobres da economia, e mesmo assim o governo não entende que chegou a hora de cortar os gastos públicos, chegou a hora de colocar as contas públicas em dia. E mesmo assim não fazem anúncios para colocar as contas em ordem e estão pensando em aumentar o salário mínimo acima da inflação no ano que vem de 2,5%. Ou seja, o governo do PT é como os Bourbons, não esqueceram nada e não aprenderam nada e vão quebrar a cara com uma economia que vai de mal a pior. Piotr, antes de te ouvir, deixa eu trazer um detalhe aqui sobre o preço dos alimentos no Brasil. Os brasileiros que neste final de ano tentarem comprar picanha, a picanha prometida pelo presidente Lula em 2022, não vão encontrar vida fácil. É o que aponta uma estimativa da LCA Consultores, que indica que o preço da carne deve subir ao menos 7,9% no último trimestre de 2024, a maior alta no período desde 2020, quando o país ainda vivia sob a pandemia de Covid-19. Piotr, trouxemos aí números da inflação que explodiu em outubro, avançou a meta, nada do anúncio do corte de gastos até agora. Não, pois é. Nada. Ficou a semana, todo dia vai ser amanhã, vai ser amanhã, vai ser amanhã. O governo... Não, a gente abriu o jornal de manhã, final do dia vai ter o anúncio. Que nem a Batalha de Tararé, nunca ocorre, o anúncio que nunca ocorre, né? O que antes era o governo, eu escrevi até um artigo, o governo do depois, e agora é o governo do nunca, porque não anuncia nunca. Você falou de picanha, Paula? O acém, que é uma carne de segunda, aliás, para quem conhece um pouco de cozinha, é uma carne saborosíssima, mas o acém é uma carne de segunda, muito mais barato que picanha, subiu 9,09%. A média das carnes é 5,8%, segundo o cálculo da inflação, mas o acém subiu 9,09%, a costela, outra carne de segunda, 7,40%, contra a filé, que já se aproxima de carne de primeira, como a picanha, 6,07%, e alcatra 5,79%. Há uma tentativa de explicar que, na verdade, houve menos oferta de carne no Brasil, mais exportação. Não é isso só. Não é isso só. Você tem hoje, neste momento, uma oferta que pode ser reduzida, porque você tem, vamos lá, um governo que chama o agro do quê mesmo? De fascista. De novo, essa lenga-lenga. De novo, essa história. Um governo que olha para o agronegócio, em vez de aumentar as condições do agro de produzir e ofertar alimentos
obviamente com mais oferta, menor o custo. Não, é um governo que reclama do agro e diz que a grande produção, porque vamos lá, né? O governador dizer assim, não, o pequeno produtor, ninguém é contra o pequeno produtor, muito pelo contrário. Acontece que você não pode abrir mão do grande produtor, porque esse coloca grandes quantidades na economia daquele produto. E esse produto é o que, obviamente, vai atender uma população de 210, 211 milhões de pessoas. O Brasil não é um quintal, o Brasil é um país gigante e que tem sempre demanda reprimida. Então, as pessoas estão dispostas a comprar na menor possibilidade que elas tiverem de uma grana sobrando, de um dinheiro sobrando. E aí você começa a chegar a esse ponto de um governo que gasta demais, você pressiona o dólar, obviamente que parte da exportação passa a ser interessante para o produtor, ele direciona, porque isso é uma lógica de economia livre, e você começa a ter problemas aqui no Brasil. As DNAs do governo Lula estão nessa inflação assim, o DNA não, todas as digitais dos 5 dedos. Os 5 dedos estão todos ali. Qualquer dedo ali abre a porta da inflação brasileira, dos dedos do governo Lula, é óbvio. Não é tudo por digital agora? Então, qualquer um dos dedos. Você vai lá e põe, os 5 dedos estão lá. E o resultado, o sintoma mais claro disso tudo, né, desse desastre, é isso aqui. É o câmbio disso aqui. O dólar se tornou canarinho na mina. É o sintoma, é aquilo que mostra. Quando isso aqui sobe, é a prova do que a economia não está indo bem. Quando o dólar sobe, o Lula pode até, o Márcio Postman pode mudar algo no IBGE, mas isso aqui é a prova de que a economia não está indo bem. Quando isso aqui sobe, é a prova de que, evidentemente, temos um problema no Brasil. Você está guardando bem essa Eu estou com isso aqui. Nossa, você não sabe, Piotr, como ele guarda, ele acaricia essa nota de dólar, assim, todos os dias a gente acompanha. Guarda aí com carinho, Caute.